Dízimos e ofertas. Sim ou não? Aproveito a oportunidade para endereçar esta mensagem aos oportunistas de plantão. E na oportunidade ainda dizer que estou gravando usando gravata. Cidadão mandou um comentário aqui para mim dizendo que não podia usar gravata não. Gravata é um membro do Baal. O cara foi lá na periferia, lá na subúrbio da internet, encontrou essa, esquecido que quem inventou a gravata foi Luís XV e se atribui mais a uma costureira que, em meio a tantos detalhes sem saber o que fazer, usou a criatividade, inventando então a conhecida gravata. Bem? Mas vamos ao tema: dízimos e ofertas, sim ou não? A parábola do fariseu e do publicano, contada pela majestade Yahushua, serve de modelo ideal. Yahushua contou o seguinte a propósito daqueles que se gabam de serem justos, mas que desprezam os outros. 2 homens foram orar no templo. Um fazia, e aqui você não precisa se preocupar em transliterar, não. É fariseu mesmo, Eliseus mesmo. E um cobrador de impostos. O fariseu orou assim: eu te agradeço, ó Yahudim, porque não sou pecador como as outras pessoas, desonestas, injustas, adúlteras. Não sou como aquele cobrador de impostos ali. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou a Yahudim 1/10 de tudo que eu ganho. Dizimista fiel. O cobrador de impostos mantinha-se à distância e, enquanto orava, não ousava sequer erguer os olhos para o céu. Antes batia no peito exclamando: Yahu, tem piedade de mim que sou pecador. Digo-vos, e quem voltou para casa perdoado foi este pecador e não o fariseu. Porque os que se exaltam serão humilhados, mas os humildes serão honrados. A prática humilhante de imprecações por parte de falsos líderes religiosos sobre os que não dizimam de tudo que ganham tem sido motivo de acirradas discussões, e os que saem em defesa da prática dizimal, na maioria das vezes, se assemelham ao personagem da parábola em epígrafe, tentando justificarem-se através de suas contribuições, muitas vezes até competitivas. O caso da mulher que depositou no gasofilácio apenas 2 moedas sensibilizou o coração da majestade, dando testemunho público de que ela dera mais do que todos os que haviam colocado altas somas. Lucas capítulo 21, versículo 1 a 4. Examinando o texto escritural, vemos que não foi a quantidade, mas a qualidade da oferta o determinante para exemplificar seu gesto com os elogios de Yahushua. Para aqueles que vivem de plantão, em busca de dizimistas fiéis, me faz até lembrar aqui a história de fato verídico mesmo. Determinado pastor disse que não podia assumir o pastorado de certa igreja, até eu conheço congregação, porque o dízimo deles era muito fraco. Para aqueles que vivem de plantão em busca de dizimistas fiéis para sustentarem seus apetites insaciáveis por dinheiro, sem entenderem que dízimos e ofertas têm um destino certo, hoje são os filhos do Altíssimo Templo, a casa, que inclusive no original,
somos hoje a casa, o templo, a morada do Espírito da Verdade, para que não haja necessitados, mesmo utilizando o texto de Malaquias. A atitude pioneira de determinado pastor na cidade do Rio de Janeiro em construir casas para os membros carentes de sua congregação merece o respeito de todos, e se o faz sem as imprecações praticadas por falsos líderes, redobrada honra. Na condição de jornalista, publicitário e radialista profissional, eu aproveito o ensejo para solicitar aos órgãos de imprensa para que divulguem este exemplo e, quem sabe, sensibilizar aqueles que descaracterizam o nobre privilégio de contribuir com suas ameaças aos fiéis e enriquecimento próprio, enquanto muitos carecem verdadeiramente. Exemplos desses oportunistas, ao contrário deste pastor, é que não faltam, e por uma questão pessoal, achamos por bem omitir nomes e denominações que vivem às custas de seus fiéis sem dar-lhes o mínimo e merecido amparo. Não concordamos que cada caso seja um caso, e cada um faça dos dízimos e ofertas o que bem entender, pois o mistério verdadeiro para o qual se destina as arrecadações financeiras tem um destino certo: os próprios membros ativos de suas congregações, principalmente por se tratar de ensino escritural, a exemplo que encontramos em Devarim, capítulo 14, versículo 22 ao 29. Certa vez alguém bateu em meu portão e, quando atendi, quase imediatamente essa pessoa me perguntou: o que você entende sobre dízimos? Respondi-lhe que, de maneira imparcial, totalmente imparcial, a resposta encontra-se em Meniahu 23, 23 a 24, conhecido também como Matitia. Para Yahushua, um dizimista jamais deveria tentar subornar a prática principal da justiça, a misericórdia e a fé. O agravante que muito nos chama a atenção é que muitos desses cobradores de dízimos e ofertas se esquecem que maldição estava dentro do contexto da lei e que Yahushua fez-se maldito em nosso lugar, não cabendo mais nenhuma imprecação sobre os verdadeiros filhos do Altíssimo, conforme Gálatas capítulo 3, versículo 13. Fato marcante se deu com o irmão que chegou-se a mim dizendo que estava desesperado, passando privações em sua casa. Ia vender seu veículo de trabalho particular e mostrou-me uma oficina onde trabalhava praticamente vazia. Nos colocamos em oração a favor desse irmão, inclusive até um seminarista, e o Espírito de Yahu nos revelou que aceitara a imprecação de determinado pastor porque não dera o dízimo fielmente. Desfazemos em nome de Yahushua aquela suposta maldição que ele aceitara e que infelizmente é contagiante. A sua vida, a partir daquele dia, nunca mais foi a mesma. A oficina em que trabalhava, que mal dava para seu sustento, agora estava tão repleta de veículos, de vários carros de uma empresa do Brasil que tem uma frota muito grande para dar-lhes manutenção. Seu veículo de trabalho particular não precisou ser vendido. Sua vida mudou. Tudo porque um falso pastor conseguira uma pequena lavagem cerebral em sua mente e ele havia se deixado influenciar. Bom, se você quer ser um dizimista fiel, saiba de uma vez por todas pelo menos 5 coisas. Primeiro,
Qualquer contribuição financeira a que se proponha um crente deva ser pelo espírito de Yahweh. Caso contrário, seu gesto não será aceito. Segundo, dízimos e ofertas não justificam o homem perante a majestade Yahushua. Terceiro, não há maldição para quem não é dizimista. Gálatas capítulo 3, versículo 13. 4. Os dízimos e ofertas é para serem compartilhados e não embolsados por falsos pastores. Quinto, salvação é de graça, favor imerecido. Contribuir é um gesto espontâneo em consequência da nossa fé, e não mérito salvífico, conforme Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10. Concluindo, de vez em quando eu recebo alguns e-mails de gente que quer enviar-nos alguma oferta. Não perco meu tempo, pois na maioria das vezes pode ser falso. Ademais, não recebemos, não insinuamos, não cobramos, não aceitamos nenhum valor, seja em forma de dízimos ou ofertas, estando tais pessoas livres para endereçarem a quem quiserem seus valores financeiros. Meniohu, capítulo 10, versículo 8b. De graça recebemos, de graça nós entregamos ou damos. Estamos entendidos? Até uma outra oportunidade.